Bom, pessoal, vamos dar continuidade à frente 1, o módulo 19, que vai tratar sobre o déspota esclarecido Marquês de Pombal, as suas práticas no incentivo do renascimento agrícola aqui no Brasil e as questões de limites de fronteira do nosso país, tá? Depois de um grande terremoto que teve em Portugal, localizado em Lisboa, no governo de Dom José I, tá? Portugal estava destruído, tinha iniciado a restauração, a economia fracassada, e Dom José I chamou o Marquês de Pombal para gerenciar a economia, dando título a ele de primeiro-ministro. As primeiras práticas que ele adotou foi afastar a igreja do governo e a nobreza também do governo. Tá? Então ele vai ter dois grandes inimigos internos, né? Que é a igreja e a nobreza. E vai se aproximar da burguesia portuguesa, né? No plano externo, ele vai tentar neutralizar esse domínio que a Inglaterra tinha sobre Portugal através do Tratado de Metum. Né? Vai reorganizar a economia portuguesa, mas para isso precisa de dinheiro. E da onde vem esse dinheiro? Da colônia o Brasil, que na época já estava do meio para o fim da fase da mineração, aonde vai haver para nós brasileiros um arroxo fiscal, né? Aumento de impostos, controles, uma reorganização tanto do Estado português como uma reorganização aqui do Brasil, né? Ele, na revolta de Beckmann, ele tomou a decisão de expulsar os jesuítas do Brasil, né? Mais um fator que vai chocar ele com a Igreja Católica, né? E também ele vai criar as companhias de comércio. A do Maranhão foi um caso, ele vai reformular essa companhia de comércio. Vai ser ele também que vai criar o estanco, o monopólio de extração de diamante em Diamantina, né? E vai adotar uma reforma, uma política tributária muito dura, né? A cobrança dos quintos, da captação, da finta, caso não alcançasse a finta, faria derrama, né? E então, assim, era autoritário, né? Mas ele tomou algumas medidas aqui para o Brasil, que foi a parte de diversificar o setor agrícola do Brasil, incentivar o Brasil, que estava entrando já na escassez da mineração, a produzir outros gêneros agrícolas para poder exportar, tá? Nós temos aí, no contexto internacional, os Estados Unidos ficando independente da Inglaterra, deixando de fornecer algodão para a Inglaterra e fomentando então a produção do algodão no Maranhão. Nós temos também a Europa passando pelas guerras napoleônicas aí, tá? E temos também aqui no Brasil uma decadência da mineração. Os principais produtos que ele vai incentivar aqui no Brasil, tá? A produção do algodão no Maranhão, né? Em Pernambuco. O tabaco, que era muito importante a produção para o escambo da mão de obra escrava que vinha, da compra de escravo que vinha da África, tá? O cacau também, que vai ser produzido, incentivado no Pará, no Rio Negro, também no sul da Bahia, no Maranhão, tá? E começa a despontar aí a produção do café mais para abastecimento interno. Então, já que o ouro não estava dando tanto retorno, então ele tomou a medida de diversificar a produção agrícola. E também expulsou os jesuítas do Brasil, porque havia essa escassez de mão de obra em algumas áreas, né? E também extinguiu as capitanias hereditárias aqui no Brasil, né? Ele vai governar até a morte de Dom José I. Quando Dom José I falece, a filha dele, Dona Maria I, mãe de Dom João VI, avó de Dom Pedro I, assume o poder. E ela entra em atrito com o Marquês de Pombal,
destitui ele do poder e traz de volta a participação política do governo português, os nobres, a Igreja Católica e a influência da a influência da Inglaterra, tá? Nós temos aí, sobre a questão de dimensão territorial, sobre os tratados que vão ser feitos aqui no Brasil, né, um processo de expansão territorial. Quando havia a União Ibérica lá no passado, a Espanha dominava o governo português, o Tratado de Tordesilhas caiu no descaso, porque tudo pertencia à Espanha. Quando o governo português restaurou o trono novamente, né, esse Tratado de Tordesilhas não tinha mais utilidade, porque os portugueses já tinham avançado além desse tratado, né? Os portugueses já tinham feito penetração para o interior aí da colônia, limitando outras fronteiras aí, tá? E continuava essa expansão sobre os domínios que até então pertenciam à Espanha, tá? O Brasil, ele tinha ao sul do Rio Grande do Sul uma colônia que tinha fundado, a colônia do Sacramento, que no futuro vai ser Cisplatina, que no futuro vai ser o Uruguai. Essa colônia do Sacramento foi fundada pelos portugueses, mas a população da colônia era espanhola. Então havia uma rivalidade da população, que era espanhola, com o governo português, porque a população não queria os colonos obedecer às leis, às ordens portuguesas. E Portugal queria o domínio e manter a colônia do Sacramento, que ele teria acesso ao Rio da Prata, que é onde escoaria os produtos, a entrada e saída dos produtos na América do Sul aí, tá? Então nós temos o primeiro tratado assinado, depois disso tudo, da restauração portuguesa, é o Tratado de Utrecht. Foi firmado por Filipe V, tá? Aonde permitiu a permanência dos portugueses na colônia do Sacramento, que era o que os portugueses queriam. Mas com o passar das décadas, aí a população que era mais de origem espanhola, descontente e pressionando a Espanha, né, fez com que a Espanha chamasse Portugal para um novo tratado. E esse novo tratado, para não gerar uma guerra, Portugal acabou aceitando. Portugal fez o quê? Portugal entregou a colônia do Sacramento para a Espanha, tá? E recebeu da Espanha uma parte oeste do Rio Grande do Sul, conhecido como Sete Povos das Missões, onde havia várias missões jesuítas. Esse tratado, aonde a Espanha fica com a colônia do Sacramento e Portugal fica com Sete Povos das Missões, foi assinado um tratado chamado Tratado de Madrid, que é o que dá mais ou menos as dimensões de fronteira que nós temos no sul do país hoje, tá? Bem, os jesuítas, né, não se davam bem com o governo português por causa do governo de Marquês de Pombal também, né? E os indígenas da região, para não ser capturados e tendo apoio dos jesuítas, declararam guerra aos portugueses, apoiado pelos jesuítas, os guaranis que ficavam no sul, né, que foram catequizados pelos jesuítas aí, declarando a guerra guaranítica, não querendo que as Sete Povos das Missões ficassem sob a tutela de Portugal. Depois de vários tempos passou, né, a Espanha anulou o Tratado de Madrid e, apoiando os jesuítas, confiscou Sete Povos das Missões e outorgou aí um novo tratado, que é o Tratado de Ildefonso. Então a Espanha já tinha colônia do Sacramento, ficou com a colônia Sete Povos das Missões aí, impondo um novo tratado, anulando de Madrid, impondo o Tratado de Ildefonso, que Portugal perdeu tudo, né? Portugal não aceitou, Portugal vai questionar e depois de alguns atritos aí, né, vai ser assinado um novo Tratado de Badajoz, que esse tratado nada mais é do que ratificar o tratado anterior de Madrid, né? Ficando Portugal com Sete Povos das Missões, retornando Sete Povos das Missões para Portugal e a colônia de Sacramento ficando aí
para a Espanha. O Tratado de Badajoz nada mais foi que uma retificação, uma confirmação aí do Tratado de Madrid, tá? Por enquanto a gente para por aí, né, para a gente dar início ao próximo capítulo, tá bom?